Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa tesoura para eletricista da marca Uzag. Eu vou passar rapidamente pela história da marca, explicar em detalhes as funcionalidades dessa tesoura e fazer alguns testes com comparativos para saber como que essa tesoura se compara às concorrentes do mercado. A Uzag é uma empresa italiana muito famosa no ramo de ferramentas. Ela foi criada por um homem chamado Hermann Amos, que criou sua primeira fábrica de ferramentas em 1926 na cidade de Gemônio, na Itália. O nome Uzag são as iniciais de Utensileria Società Anônima Gemônio. O objetivo da empresa era produzir ferramentas de qualidade para operar no ramo de ferramentas profissionais dentro da Itália. Mas a empresa foi ganhando cada vez mais participação no mercado e chamando a atenção pela qualidade das suas ferramentas, que em 1991 a Uzag passa a fazer parte do grupo francês Facon Tools. O grupo Facon sempre foi uma referência no mundo automotivo e de ferramentas profissionais, mas em 2010, o gigante do setor de ferramentas, a Stanley Black & Decker, incorporou o grupo Facon ao seu portfólio de outras empresas. O grupo Stanley Black & Decker ele é composto por diversas empresas famosas do mercado, que incluem, além da Uzag e a Facon, as americanas Mac e Proto, além de outras como Irving, Lennox, DeWalt, Craftsman, a própria Stanley e a Black & Decker. Na verdade, o portfólio não para por aí, que inclui outras grandes empresas. O grupo Stanley ele tem um gráfico que demonstra exatamente onde cada uma das suas marcas atua em que setor, além de informar na coluna vertical o posicionamento de preço de cada uma dessas marcas. Nesse caso, a Uzag está representada dentro do grupo Facon. Observa que o direcionamento deles é um ramo automotivo e tem um posicionamento de preço bem elevado. Vamos agora aqui para os detalhes dessa tesoura. Essa é a tesoura para eletricistas da Uzag, modelo 207E. Ela vem com essa embalagem e presa com algumas braçadeiras dessa forma na caixa. Aqui na frente você vê algumas informações de algumas das capacidades de multifunção da tesoura. Aqui na parte de trás mais algumas informações sobre as funções dela. E aqui mais embaixo, duas informações sobre quem importou essa ferramenta, que são a Uzag da Inglaterra e na sequência a Stanley Black & Decker Itália. Porém não há uma informação de onde essa tesoura é produzida. Como a Uzag faz parte do grupo Stanley, outras empresas desse grupo também comercializam essa tesoura. A MacTools e a Facon possuem um modelo exatamente com as mesmas características e mantendo as cores vermelho e preto. Porém a Proto, uma outra empresa do grupo, também possui seu modelo, porém nas cores preto e cinza, o que ficou também bem interessante. A primeira impressão que eu tive quando eu peguei essa tesoura nas mãos é que ela é uma tesoura extremamente compacta e também robusta. Toda a parte do cabo dela é feita em dois componentes, onde essa parte escura é uma parte emborrachada e essa parte vermelha é uma parte plástica. Essa parte escura ela é macia e essa parte vermelha em um material rígido. Ela possui essas pequenas ranhuras que ajudam muito na hora do gripe. O desenho do encaixe para os dedos ele é assimétrico, onde a parte de baixo é para você colocar dois dedos e a parte de cima para você colocar o polegar. O interessante é que como essa parte é emborrachada, você também pode apoiar o seu indicador exatamente nessa posição. Caso você queira ter um ganho maior de força, você pode apoiar essa parte que é um pouco mais larga para maior conforto na base da sua mão e daqui você realizar a força. Aqui na parte final, a funcionalidade principal dessa área é a capacidade de receber um safety cord ou uma corda de segurança para você poder fazer trabalhos em altura. Então você encaixa ele aqui e ele fica firme. Ela também possui um ressalto maior para que você possa abrir e fechar com o dedo mínimo. Observa que mesmo quando você fecha, esse dedo ele não fica preso na tesoura. Um outro detalhe muito interessante dessa tesoura é que a Uzag decidiu transformar essa tesoura numa tesoura multifunção. Ela possui uma área para decapagem de fios nas capacidades de 1,5, 2,5 e 4 milímetros quadrados de seção. Observa como é muito bem estruturada essa aresta de corte dele. Olha como a área de decapagem ela é escorada numa estrutura maior, tanto de um lado quanto do outro. Isso evita que o decapador entorte ou empene com o uso de força. Uma outra funcionalidade que eles adicionaram é uma área para crimpagem. Eles incluíram aqui no meio esse crimpador, que também faz parte da mesma estrutura. Agora, um dos pontos mais importantes dessa tesoura, sem dúvida, é o fato dela ter 100% da sua estrutura em metal. Desde a lâmina até o cabo, ela é feita numa peça única de metal. Isso traz uma gigante robustez e confiabilidade para essa tesoura. A lâmina dessa tesoura é toda feita em aço inoxidável, porém a Uzag não informa qual é a dureza desse material. A aresta de corte ela é muito bem usinada, ela também possui essas ranhuras aqui na frente, em um dos lados, para prender melhor os fios e cabos na hora do corte. Uma coisa que eu percebi no movimento dessa tesoura é que ela é extremamente bem alinhada e exerce uma pressão forte de uma lâmina em direção à outra.
A capacidade máxima de corte dessa aresta é de um cabo de seção de até 50 milímetros quadrados. A gente vai testar isso daqui a pouco. Importante ressaltar que essa não é uma tesoura isolada e não deve ser utilizada com circuitos energizados. Existem tesouras eletricistas que são específicas, inclusive certificadas VDE, como é o caso dessa tesoura da Stahlville. Essa tesoura ela também vem com esse estojo em plástico para encaixe da tesoura. Ele é feito em plástico rígido, observa a firmeza dele e ele possui um recurso de trava da tesoura no local. Quando você encaixa a tesoura, ele trava e ela não sai. Você precisa pressionar essa alavanca para trás para puxar a tesoura. O mecanismo funciona através de um gancho que fica encaixado nessa parte. Observa ali dentro o mecanismo quando eu aciono que ele levanta a alavanca. Ou seja, você pode encaixar tanto a tesoura de um lado quanto pode encaixar também do outro. E com essa trava, mesmo que essa tesoura caia da sua bolsa ou vire de cabeça para baixo, ela não vai soltar. O estojo também possui aqui na parte de baixo uma área vazada para que não acumule nenhuma sujeira ou líquido aqui na parte de dentro. A área lateral aqui desse estojo também tem esses pequenos degraus para auxiliar na hora do grip. E aqui na parte de trás, o clipe para o cinto muito firme, que inclui também uma área para que você possa colocar, por exemplo, isso aqui num painel com parafuso. O interessante é que a Uzag também adicionou mais uma outra área menor, que não faz parte desse clipe, que é uma região fechada, onde você pode utilizar um parafuso, ou passar dentro de algum trilho, ou usar alguma abraçadeira. Esse encaixe é tão interessante que você pode até prender a sua tesoura de cabeça para baixo. Observa que o mecanismo funciona da mesma forma. Agora vamos para as medidas dessa tesoura. Ela possui um tamanho total de 15,5 centímetros, sendo a área metálica em torno de 4,5 centímetros. A largura dela é de 7,5 centímetros e tem uma espessura de cabo de 18,5 milímetros. A espessura da lâmina é de 3,8 milímetros. A área plana de corte é de 26,6 milímetros. O estojo tem um tamanho total de 12 centímetros, sendo a parte que encaixa a tesoura em torno de 9,5 centímetros. A profundidade dele é de 3,8 centímetros e o espaço interno do clipe é de 5 centímetros. O espaço dessa outra área menor é em torno de 3 centímetros. Agora vamos para o peso dessa tesoura. Ela sozinha 142 gramas e com a capa 176 gramas. E agora vamos fazer alguns cortes com ela. Vamos testar primeiro a decapagem e depois a crimpagem. Eu tenho aqui um cabo de 1,5 e um cabo de 2,5. Vamos começar aqui pelo de 1,5. Vamos lá, vamos posicionar aqui o cabo, vou fechar e agora eu vou puxar. Olha como foi fácil e como foi limpa a decapagem dele. Agora vamos para o cabo aqui de 2,5. Vou posicionar, apertar e puxar. Mesma coisa, muito fácil e uma decapagem sem cortar nenhum cobre. Eu vou aproveitar e vamos fazer uma crimpagem. Já coloquei aqui ele na tesoura e agora eu vou apertar. Olha como é que ficou a crimpagem, aqui como é que ele amassou e bem firme. Vamos testar a fiação dessa tesoura. Eu trouxe aqui a corda dos outros testes e vamos ver como é que ele vai sair. Lembrando que até hoje nenhuma tesoura conseguiu cortar de uma vez. Vamos ver como é que ela se sai nesse corte. Posicionada, eu estou pressionando ela um pouco para baixo e vamos cortar. Vamos ver como é que ficou aqui. Observa que ele praticamente conseguiu cortar tudo. Ficou faltando pouca coisa aqui em volta. Ou seja, um corte realmente muito bom. Vamos cortar aqui uma canaleta para ver como é que ele corta. Ele corta bem, você vê que ele praticamente nem amassa. Faz um corte muito bem limpo. Precisar fazer algum caminho aqui com ele, também é uma tesoura bem firme, bem forte. Corta muito bem. Agora vamos para os cortes. Um cabo de 2,5. Corta muito fácil. Pela ponta também. Você pode fazer uma decapagem com a ponta dele. Você também pode fazer uma decapagem com a parte de baixo, que também faz bem fácil. Vamos para um cabo paralelo. Também corta muito fácil. Cabo de rede, CAT5. Também bem fácil. Vamos para um cabo de 6 milímetros. Corta bem fácil também. Vamos subir agora para 16 milímetros. Também sem dificuldade. Vamos para um cabo PP 4 de 2,5. Posicionado. E corta muito fácil. Agora vamos para um cabo PP 3 de 6 milímetros. Posicionar ele aqui e vamos lá. Também cortou bem tranquilo. Agora vamos para um cabo de dupla isolação e com 35 milímetros. Posicionado. E também cortou muito bem. E por último, vamos aqui para a capacidade máxima de corte dela. 50 milímetros quadrados. Posicionado. E cortou. É claro que para 50 milímetros quadrados eu tenho que fazer um pouco mais de força, mas eu confesso que ela me surpreendeu. Vamos fazer agora um rápido comparativo, exatamente com esse diâmetro, contra duas outras tesouras. Vou pegar esse Stahlville, que foi uma tesoura do outro comparativo, e vamos ver a força que eu aplico em cada uma delas. Posicionada a Stahlville, com certeza eu fiz muito mais força. Vamos agora comparar o Uzag com a tesoura da Knipex. Eu vou fazer o primeiro corte com a Uzag, posicionada, feito o primeiro corte. Vamos agora para a Knipex, posicionada,
e também cortou muito bem. É difícil afirmar, mas a sensação que eu fiquei é que as duas cortaram praticamente igual. Então vamos agora para as conclusões finais. Com certeza, as minhas primeiras impressões sobre a robustez dela se confirmaram. Nos testes onde você coloca mais força sobre a tesoura, você percebe nitidamente a rigidez estrutural dela. Claro, graças à estrutura dela toda metálica. A decapagem é muito boa e a crimpagem funcionou normalmente. E a afiação dela me deixou extremamente impressionado. Ela cortou muito mais fácil que a tesoura da Stahlville e, ao mesmo tempo, deixou uma impressão de empate com a tesoura da Knipex. O estojo dela também é muito bem construído e traz várias possibilidades de fixação. E por último, a inclusão do suporte para o safety cord é um grande diferencial que você não encontra em outras tesouras desse porte. Sem dúvida é uma tesoura com um padrão alto de preço, porém é uma tesoura também de extrema qualidade. A TI Brasil importa e comercializa os produtos da Uzag aqui no Brasil e trouxe não só essa tesoura, como outros produtos, incluindo os alicates. Eu vou deixar o link para esse produto no site deles e também o cupom do canal para que você possa ter o desconto na compra. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre essa tesoura e siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.